E desde o dia 1º do 10, muito está se falando nas redes sociais sobre a nova proposta do governo de colocar fim nas autoescolas. Transformar a autoescola em opcional é realmente colocar fim nas autoescolas. E, infelizmente, muitos alunos acham que todo o sofrimento causado quando eles fizeram o seu processo de habilitação foi causado pelas autoescolas. Sem entender que acima das autoescolas tem os DETRANs de cada estado. E quem define as regras é os DETRANs. E além de tudo isso, ainda tem o CONTRAN. Né? E que 20 aulas obrigatórias não foi as autoescolas que obrigaram os alunos a fazer. Foi algo que foi definido nos andares de cima. Né? Então, tem muita coisa que acontece que a população coloca a culpa nas autoescolas e a culpa não é das autoescolas. Muitas vezes, os alunos são reprovados no exame prático ou são maltratados nos exames práticos, se sentindo ofendidos e achando que não foi justo a avaliação que eles receberam. E aí a gente precisa contar que quem avalia os alunos e diz se ele passou ou não passou são os examinadores. E os examinadores não têm nada a ver com as autoescolas. Eles têm a ver com o governo, com o DETRAN de cada estado. E sabemos que o Brasil é muito grande. E por isso, cada estado tem algumas regras específicas. Inclusive, tem estados onde o DETRAN é realmente parceiro da autoescola, ajuda as autoescolas em tudo o que é possível e ajuda o cidadão. E tem estado que o DETRAN é contra as autoescolas e prejudica o cidadão e prejudica as autoescolas que inclusive querem trabalhar direito e não conseguem. Então essas verdades precisam ser ditas para vocês, alunos, ou que já foram alunos, entenderem que muitas vezes toda a dificuldade que vocês passaram ou passam nas autoescolas, nem sempre a culpa é das autoescolas. Um outro porém importante para dizer é que em São Paulo é um caos, desde a pandemia é um caos para se marcar exame. Muitos alunos terminam sua aula obrigatória, a última aula obrigatória, e demoram semanas para marcar exame. E a culpa não é da autoescola. A gente precisa ter consciência de que a culpa não é da autoescola. A autoescola, na maioria das vezes, não marcou o seu exame prático rápido na semana seguinte, porque não tinha vaga. Tá? Existem poucas vagas. Foi feito um remanejamento de bancas de exame no estado de São Paulo e é pouca vaga mesmo. Teve até exames de sábado que o DETRAN abriu algumas exceções. É incrível o que está acontecendo em São Paulo e é por isso que eu estou aqui para te contar. Porque agora tem uma consulta pública e você não pode achar que você foi injustiçado porque a autoescola complicou a sua vida quando você tirou a sua habilitação. Tá? Você pode ter sido prejudicado por um outro fator. Fatores adversos que estão acima do poder que as autoescolas têm. Como eu disse, tá? Cumprir carga horária de 45 horas teóricas, que não é horas. O ministro nem sabe. São horas aula e cada hora aula é 50 minutos. Cumprir 20 aulas práticas obrigatórias não foi as autoescolas que obrigaram vocês. Eles estão seguindo o plano que foi definido lá atrás, que inclusive já teve simulador, já teve um monte de outras coisas. E outra coisa que eu preciso te dizer também, quanto ao simulador, se você fez e não gostou do simulador e achou que aquilo lá era só para pegar o seu dinheiro, tá? Eu preciso te dizer que o simulador foi imposto não pelas autoescolas, até porque muitas autoescolas eram contra o simulador, tá? Que gerava mais custo, mais despesas e não trazia benefícios. Algumas achavam que trazia, outras que não. Mas o que você, a população, precisa entender é que nem tudo que é imposto para você, aluno, no processo de habilitação, é a autoescola que resolve. A autoescola não tem poder para diminuir suas aulas teóricas, não tem poder para diminuir suas aulas práticas. Você tem que cumprir, e inclusive tem regras de pôr a digital, quando abre a aula, quando fecha a aula. E se você se sente prejudicado, porque o sistema do DETRAN caiu, você não conseguiu fechar sua aula, você não conseguiu abrir sua aula, você tem que remarcar, perder mais um dia de trabalho, a culpa não é da autoescola. Se o sistema caiu do DETRAN São Paulo, tá? A culpa é do sistema do DETRAN. E se você não fizer a aula e não repor essa aula,
você não vai conseguir completar as 20 aulas e não se consegue marcar o seu exame, porque não é liberado o certificado. Então você que já tirou a habilitação, precisa entender, o plano do governo não é o que eles estão dizendo, é uma baita de uma narrativa que não tem sentido, tá? E tirar as autoescolas de um processo de habilitação, onde te entregam muita coisa teórica, muito conhecimento teórico, muito conhecimento prático. Os instrutores, a grande maioria deles são especializados, porque eles só fazem isso. Eles não são pessoas que têm um outro emprego e faz um bico. Eles são especializados em ensinar vocês, alunos, tá? Se você teve algum problema com algum instrutor, tá? Que não ensinou, ou que você acha que ele não era bom, entenda também que existem empresas boas e ruins, existem pintores bons e ruins, existem engenheiros bons e ruins, existem autoescolas boas e ruins. É uma questão, muitas vezes, de escolher. E isso vai existir em qualquer tipo de profissão. Eu sou desenvolvedor, eu sou programador. E eu posso te dizer, existem ótimos programadores e péssimos programadores e medianos programadores. Isso faz parte do nosso mundo. Ter pessoas excelentes, pessoas medianas e pessoas ruins no que fazem. Isso faz parte e você não pode se sentir prejudicado e achar que tem que acabar com as autoescolas, porque o plano do governo não tem pé nem cabeça. Eu vou fazer vários vídeos sobre a análise do novo projeto. Eu espero que você curta, compartilhe e me segue para mais dicas, para você entender a realidade desse projeto que o governo quer implantar. E eu já te digo, não tem almoço grátis. Ninguém dá almoço grátis e tem um plano muito maior por trás disso. Baratear o processo de habilitação, que eles dizem que é a CNH, vai ser possível desde que tire as taxas estaduais, diminua as taxas. Veja que o governo não falou em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, em diminuir taxas. O governo cria impostos, implanta impostos, aumenta os impostos, mas ninguém fala em diminuir. O Dória, na época da pandemia, aqui em São Paulo, ele dobrou 100% a taxa de emissão da CNH. Você paga R$100 e poucos hoje, mais R$11 de correio, tá? Para chegar a CNH na sua casa, que muitas vezes nem chega, entendeu? E foi dobrado o valor. Ele simplesmente dobrou. Eu não posso falar de outros estados porque eu tenho pouco conhecimento. Então me segue, porque eu vou revelar muita informação sobre esse projeto e os pontos críticos, inclusive, dele, para que você entenda o quanto é perigoso o que estão querendo implantar no Brasil. Não é em São Paulo, não é em Alagoas, não é em Sergipe, não é no Acre, não é em Minas Gerais, não é na Bahia, é no Brasil. E a gente precisa saber também que temos estados muito diferentes. Não é possível comparar o estado de São Paulo, o trânsito maluco de São Paulo, a quantidade de carros, de pedestres, de pessoas, entendeu? De vias de São Paulo com o estado do Acre, com o estado do Sergipe, com o estado de Alagoas. Não dá para comparar, tá? E é isso que vocês precisam entender, tá? Que os estados são diferentes e que o plano do governo é para o Brasil, não é para um estado específico. E nós temos realidades diferentes em vários estados. Eu vou dividir os vídeos em vários pedaços e vou colocar na rede e vamos republicar isso e curtir isso para que a população entenda o que está acontecendo e o que eles estão